A paz do Senhor para todos. O meu nome é Irmão Marcelo. Eu estou aqui para informar vocês sobre revelações e visões que eu tive no meu passado longínquo. Há 12 anos aproximadamente atrás, é claro, eu tive uma visão a qual eu fui conduzido para um oceano. E na minha mente, eu via que o céu e a lua e a terra e o globo e as nuvens, eles iam muito rápido, acelerado. E é como eu estivesse viajando no espaço. E de repente eu parava no meu sonho, eu parava no meio do oceano. E lá no fim do oceano, eu pude avistar 5 caravelas que se aproximavam. E cada uma tinha bandeira. A primeira era a bandeira da Inglaterra, a segunda era da Alemanha, a terceira da Itália, a quarta bandeira era francesa e a quinta era uma bandeira totalmente diferente das bandeiras que eu já vi. Ela tinha uma estrela na ponta, uma lua minguante, 2 estrelas embaixo da lua, e embaixo, na ponta, ela tinha uma foice. As caravelas iam se aproximando e de repente elas se desviavam e se aproximavam diante de um monte que surgia no meio do oceano. No meu sonho eu achava interessante que elas se desviavam muito rápido e se aproximavam desse monte. E esse monte já não era mais um monte quando eu olhava. Era era como se fosse um grande continente. E aparecia um rei com uma coroa na cabeça, todo de vermelho, e ele ficava esperando os reis descer da caravela. Os reis desciam da caravela, ele cumprimentava os reis, ele olhava para o monte e começava a subir aquele monte. Conforme iria subir naquele monte, eu pude no meu sonho contemplar rostos esculpidos em pedra, mas eram muitos rostos. E na minha mente via que só poderia ser a capital Washington dos Estados Unidos. E ele chegava lá no pico. E eles olhavam como se estivesse olhando para o oeste. Olhavam para o alto. E aparecia 7 portais de nuvens. E os portais tinham um som como se fosse de chuva ou de cachoeira, água, como se fosse água caindo. E eu olhava e via que no 6º portal saía uma águia enorme. Essa águia tinha asas enormes, e o bater das asas da águia era como se fosse de vários cavalos, rumando para a batalha, mas eram milhares o bater. O som era muito alto. E eu via que ela tinha 2 garras enormes e segurava um ovo. Só que as suas garras que estavam segurando aquele ovo eram garras, não eram garras de águia, eram garras de leão. E eu ficava vendo aquela águia. E eu era conduzido juntamente com a águia. E via que a águia posava em cima de um ninho, colocava o ovo, retornava para o portal ao qual estava aberto. Os portais sumiam e ela virava uma estrela e entrava dentro daquele portal antes que o portal se desaparecesse. O rei se aproximava do ninho, tirava a espada e cortava o ovo em 7 fatias. Limpava a espada, botava na sua túnica, pegava uma bandeja. Ele tinha cortado o ovo em 7 fatias, mas ele só tirava 5 e botava na bandeja e deixava 2. Eu olhava e não entendia o porquê. Ele pegava aquelas fatias e descia, o monte. Novamente eu contemplava aqueles rostos grandes esculpidos em pedra. Ele descia, os reis que vieram da caravela se sentavam de costa para a caravela, no chão,
não era mais o chão. Quando ele se sentava, parecia que eram cadeiras vermelhas. Ele pegava 5 bandejas, entregava a cada rei, dava cada pedaço a cada rei e dizia a eles, e dizia a cada um deles, mas eu não escutava o que ele estava falando, só vinha na minha mente o que ele falava. E foi-te dado o poder de 1/3 para destruir tudo aquilo que voa, para destruir tudo aquilo que navega e para destruir tudo aquilo que há na terra e tem vida. E eles ficavam contentes e ele garantia aquilo para eles. Eles entravam na caravela, às 5, e elas rumavam como se estivessem indo em direção à Inglaterra. Só que eu era conduzido, bem, e chegava bem próximo da caravela. Eram caravelas mesmo, como se fossem aquelas caravelas da época de Dom Pedro I, Dom Pedro I. Aí, quando de repente eu via que uma daquelas caravelas ficava enorme, e já não era caravela de madeira, era como se fosse um navio de aço enorme, mas era maior que um porta-aviões. Só que não era um porta-aviões, era um navio muito grande, se desviava das outras caravelas. E ele ia em direção ao Golfo Pérsico. Só que aquela caravela, ela era muito grande, tinha muitos canhões e muitos como se fossem rampas de mísseis. E quando eu me aproximava da caravela, eu via aquela bandeira vermelha, enorme. E o bater da bandeira era como se fosse muito vento, muito forte. E eu olhava e via que ela tinha uma estrela na ponta, uma lua minguante, 2 estrelas embaixo e uma foice na ponta. E quando eu olhava e via que o seu condutor tinha um nome em cima dele. E ele estava escrito Osíris. E eu fui ver no livro e vi que Osíris, logo depois que eu tive o sonho, é claro, eu via que Osíris era um deus egípcio, um deus da morte. E eu entendi por que o Senhor estava me dando aquela visão. E no sonho, o rei, né, virava para mim e falava: e eis que foi-me dado pelo próprio Deus o poder de matar 1/3 de tudo que voa, 1/3 de tudo que navega e tem vida, e 1/3 de tudo que há na terra e se move. E ele ria, e quando ele estava falando comigo, eu vi que ele não era um homem, mas só que era uma caveira. O rosto dele era uma caveira, era como se fosse o símbolo da morte e da destruição. Então, no sonho que eu tive, eu era levantado como se estivesse voando muito rápido no sonho. E chegava no céu e via um relógio que aparecia na minha frente, marcando 1 minuto para a meia-noite. E logo após eu ouvi uma voz dizendo: está feito. E eu acordei. E eu fiquei: meu Senhor, meu Deus, esse sonho que eu tive não é comum, porque geralmente você sonha um sonho e aquele sonho passa, né, e você esquece, mas eu não me esqueci. Passou o tempo, né? Passou 1 mês, 2 meses, isso praticamente há 12 anos ou mais que eu tive esse sonho. Aí passou assim uns 3 meses que eu tive um outro sonho, só que diferente. Eu entrava num túnel e nesse túnel eu entrava num elevador e eu ia à frente no tempo. E no sonho eu estava suando muito, porque eu estava indo muito à frente. E de repente eu parei no meio, eu apareci no meio do deserto. Era como se fosse o deserto, vamos supor assim, do Saara. Um deserto enorme, um sol muito quente mesmo, parecendo que era mais de 50 graus. Eu sentia o calor, é como se eu estivesse lá mesmo, no deserto. Era tão real, tão surreal, que eu via uma jovem passando no meio do deserto, tranquilinha. Uma jovem, como se tivesse assim, 18 a 20 anos. E ela tinha cabelos compridos, né, bonitos até assim, mais ou menos, na altura do umbigo. E ela trazia com ela uma botija de água, feita assim de barro, mais branca. E ela ia andando, né, e ela tinha sandálias, né, como se fosse aquela sandália feita de palha, confeccionada manualmente.
eu observava totalmente ela, uma vestimenta comprida até os pés, e andando no meio do deserto tranquila. De repente aparecia na frente dela uma árvore, né, dessa estatura média, com 12 frutos. O engraçado é que essa árvore, ela tinha 12 frutos. Eu nunca vi uma árvore assim na minha vida. Eu fiquei impressionado no sonho com aquela árvore. E via que cada fruto era diferente. Ela tinha abacate, tinha mamão, tinha pera, tinha maçã, tinha figo, tinha banana. Mas eram 12 frutos. E ela chegava no meio do deserto, né? Na minha mente era o meio. Vinha que era o meio do deserto. Ela pegava a água, regava a água no meio do deserto, olhava para mim suavemente e dizia: eis que eu vou para o ocidente. Abra tua boca, homem de Deus, e fala. E eu acordei. Meu Deus, eu acordei assim repentinamente. Não vi relógio, não vi nada. Acordei, ué, que é isso? Que sonho é esse? Eu não entendia o porquê que ela falou para mim abrir a minha boca e falar. Eu até não falei nada com as igrejas, fiquei quieto sobre esse sonho. Passou 15 dias contados certinho. Eu tive o mesmo sonho. Eu entrava, só que nessa hora eu entrava numa carruagem, como se fosse uma carroça de fogo. Eu voava muito, passava pelos dias, hora. E o engraçado é que eu estava passando no mesmo lugar. Eu sentia que eu estava parado e os dias avançando. Aí de repente eu parei no meio do deserto e via aquele deserto quente. Aí passava aquela jovem. Só que quando eu olhava, ela não estava mais jovem. O cabelo dela já estava até os pés, a vestimenta branca, os fios do cabelo dela já estavam brancos, a maioria, né? E ela tinha uma botija de água. E ia caminhando e aparecia uma árvore. Aquela árvore de 12 frutos, eu sabia que era, mas só que aquela árvore estava enorme, muito grande mesmo. E os frutos dela estavam maduros, quase pronto para cair no chão. Aí ela regava a árvore no meio do deserto, olhava para mim e falava com voz de homem. Falava assim: olha, homem, abra a tua boca e fala, pois vou para a Ásia. Conforme ela falava isso, ela ia andando e se transformava numa estrela e sumia. Então, de repente, eu era conduzido novamente para o alto. Aparecia um grande relógio, marcando 1 minuto para meia-noite, e vinha uma voz que dizia: está feito, passarás o céu e a terra quanto viste, mas a minha palavra não passarás. E eu acordei. Gente, dali para frente, eu comecei a contar essa visão. Muitos diziam que eu estava ficando maluco, irmãos de igreja, outros diziam que isso era para mim mesmo, e alguns aceitavam, e outros questionavam. E Deus me deu, mas me deu a visão. Eu não tive a interpretação totalmente sobre isso, mas eu pensei primeiramente que 12 frutos podem ser as 12 tribos de Israel. Né? Aquela mulher do deserto, eu queria que os irmãos, né, observassem esse meu sonho e pudessem interpretá-lo da melhor maneira para as suas igrejas. Passou 1 ano depois e eu tive um sonho. Eu sonhei que eu acordei de repente, eu avançava um tempo novamente, acordei na Praça 15 e via um homem muito grande. Só que esse homem tinha 4 braços. E havia uma multidão, mas muito mesmo, de evangélicos em torno dele. Ele pegava do saco, ele pegava moedas de ouro e jogava para o alto e dizia: eis que eu vou comprar o Brasil, eis que eu vou comprar as igrejas, eis que eu vou comprar os pastores. E ele ria. E conforme aquelas moedas que ele ia jogando, muitas moedas de ouro, muito dinheiro, aquela moeda iam
caindo, caindo. E muitos evangélicos, não eram poucos não, muitos, iam correndo em direção para pegar aquela moeda. Aí, de repente, conforme ela caía, quando eles estavam quase pegando a moeda virava folha seca. Então, eu era conduzido novamente para o alto e vi uma voz dizia: recebereis o vosso salário, ó nação maldita, num saco furado. Então aparecia um relógio marcando meio minuto para meia-noite. E vem aquela voz: está feito. Eu acordei. Eu orei pela nação. Eu orei. Eu peguei a Bíblia. Não costumo fazer isso. E abri a Bíblia e ela caiu. Em Lucas capítulo 13, versículo 24. E diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não poderão. Então eu entendi que Deus não estava falando com os incrédulos, nem com os ímpios, mas estava falando com o povo de Deus. Que muitos vão tentar entrar pela porta estreita, mas estão entrando pela porta larga. E Deus está falando com você hoje, meu amigo. Meu amigo ouvinte, eu não represento igreja, eu não represento nenhum lugar, eu apenas estou divulgando aquilo que Deus quer resgatar a sua família e a sua alma, porque Ele fez o maior sacrifício, como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Ele recebeu a certa ordenança que era contra nós e gravou na cruz. Ele venceu, mas para isso é preciso você pegar a sua cruz e divulgar, falar do amor de Deus, obedecer, e que os pastores venham acordar, porque bem perto está a vida do Senhor. E para terminar, há 2 anos atrás eu tive outra revelação. Eu estava andando, eu aparecia novamente, avançava um tempo. E eu estava andando, aparecia eu na suburbana. E eu estava todos brancos. Então aparecia uma igreja enorme na suburbana, toda de vidro. E estava escrito lá em cima: Templo Maior. E aparecia o bispo dessa igreja, e em torno dele, muita gente, muitos bispos também, ou pastores em volta dele, dançando. Ele aparecia, cruzava os braços, né? E esse homem era calvo. Ele olhava para mim e debochava de mim, ria e dizia: e eis que eu sou um dos anticristos, e fui levantado pelo próprio Deus, e já enganei a muitos. E ria. E eu ficava furioso com ele. Eu então falava para ele: e eis que eu venho a mando de Eli, e te digo que Elias manda te dizer que no meio de vós será tirada a unção e a bênção, e no meio de vós será colocada a maldição, escândalo e perdição, como nunca houve neste tempo e há de haver. Então ele ficava furioso, que mandava que 3 profetas deles me pegassem. Os profetas deles estavam de azul e voavam e desciam uma rampa. Eu corria deles e entrava dentro do metrô. Mas não tem metrô na suburbana, eu não entendia nada. E quando eu entrava naquele metrô, aparecia um soldado da polícia militar fardado e mandava eu passar. Só que ele era do tamanho de um poste. Quando eles estavam quase querendo me pegar, ele falava assim: parem. Eles paravam. Aí eles: não, porque o bispo mandou pegar esse profeta maldito aí que foi lá profetizar. E ele falava assim: voltem para trás. E eles caíam para trás. Conforme eles iam cair, os 3 viravam pó e caíam em terra. Então ele vinha, olhava para mim seriamente nos meus olhos e dizia: por que tu correste? Ué, porque eu fui lá falar. E o que tu foi falar? Eu fui falar aquilo que Elias mandou dizer. E que Elias mandou que tu disseste? Bem, ele mandou dizer que será tirada a unção e a bênção dessa congregação maior e de todas elas. E ele então disse para mim: a unção, tirada a bênção, e será colocado no lugar da unção maldição e perdição e escândalo, como nunca houve neste tempo e há de haver agora.
Então ele disse: falaste muito bem, porque falaste aquilo que o Senhor ordenaste. E assim como a ti, serão levantados 3 profetas nessa terra, que profetizarão durante 3 luas e 3 noites, durante 3 anos. Mesmo assim, este povo maldito não te ouvirás. E eu entrava dentro do trem, ele sentava, já estava do meu tamanho, e aparecia um relógio marcando meio minuto para meia-noite. O trem partia e vinha uma voz: está feito. E minha última revelação foi no final desse ano. Eu acordei do sonho. Olha só, eu acordei do sonho. Eu era conduzido numa velocidade muito grande. Parei em Brasília. E vi aqui em Brasília, estavam todos os crentes, né, deputados, políticos, todos eles, todos, sem exceção, com a Bíblia na mão, todos de branco. Então aparecia um homem do meu lado, eu não via ele, e ele dizia: agora vede o que tu vês. Eu olhava: ué, vê o que vê? Eu olhava entre eles e não via nada, e ele repetia: vede que tu vês. E eu olhava e reparava que a roupa deles era branca, mas tinha pintinhas de sangue, como se fosse salpisco na roupa. E ele me dizia assim: agora procura entre todos eles alguém que não esteja com essa mancha. Então eu era conduzido e olhava todos eles. Gente, não havia um que tivesse com a roupa manchada. Então, de repente, eu via que lá no final, o céu era muito lindo, o sol radiante, a bandeira do Brasil estava linda, mas começava a vir uma nuvem escura. Só que essa nuvem escura não era nuvem, era como se fosse muitos, mas muitos urubus. E de repente, o céu ficava negro. Quando eu olhava para os políticos, eles estavam todos distraídos, rindo. Quando eu olhava, via que eles posavam na bandeira. Eu olhava para os políticos e eles estavam tudo rindo. Quando eu olhava novamente para a bandeira, eles começavam, né, a defecar na bandeira. E o defecar deles era como se fosse uma cor preta. Quando eu olhava para os políticos, via para a bandeira ficava toda negra. Então, novamente, eu era conduzido para o céu, via novamente um relógio marcando meio minuto para meia-noite. Então vinha uma voz e dizia: está feito. Então eu era conduzido em uma grande velocidade e eu acordei. E nesse ano, né, há 3 meses atrás, eu tive uma outra visão. Eu estava andando, vindo da igreja, já era de noite, 10 e pouco. De repente eu via 7 cavaleiros de fogo passando no céu, tocando trombeta. Gente, era tão real, tão real. E eu, quando eu via que eu não subia com eles. Então eu falava: olha, gente, falava para os cristãos: acabou de Deus passar, Jesus passou. Quem Jesus passou? Se Jesus passou, porque ele não me levou, mas passou. De repente aparecia um telão enorme e uma pessoa falando, né? E era um repórter. Acaba de sumir em Anchieta 35 pessoas. Acaba de sumir no Rio de Janeiro 315 pessoas. Acaba de sumir no Brasil 5.300. Acaba de sumir nos Estados Unidos 1.500 pessoas. Sumiu na Inglaterra 500. E o total de pessoas salvas, gente, não foi brincadeira. Se chegou a 15 mil, foi muito. E eu acordei. Dessa vez eu não vi relógio, não vi nada. Quando eu abri a Bíblia, aconteceu que há anos atrás, olha só, há mais de 15 anos, que isso não acontecia. Eu abri a Bíblia naturalmente, caiu em Lucas capítulo 13, 24, que dizia: porfiai para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não poderão. Deus está querendo falar no coração de vocês. Veja bem, eu não quero aparecer aqui como profeta, eu não quero ser conhecido como grande profeta, porque os heróis da fé morreram antes da promessa, mas ganharam o seu galardão. Eu quero apenas transmitir que Deus me falou. Eu não quero botar uma corda no pescoço de vocês. Eu não quero botar vocês em pânico. Eu só quero que vocês entendam que Jesus está voltando e que Deus está falando para vocês parar de ficar procurando igreja e sacrifício e servir a Deus em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus diz:
Não buscareis o sal, o açúcar, mas a Bíblia diz, João 15,7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo a qual pedis, ó Pai, em meu nome vos será feito. A Bíblia não diz, buscai o sal e açúcar. Não! Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é pelo aquilo que você faz. Tito 3,5 fala, entendeu? Que é dom de Deus, entendeu? A salvação é dom de Deus. Foi Ele que nos escolheu, foi nós que escolhemos a Deus. Vamos parar com esse negócio, gente. Acorda! Porque brevemente o mundo está caindo em fogo e em destruição. E a paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e eu agradeço.